Olá, hoje nós vamos falar de Mateus 6 e 7. E em Mateus 6, ele nos ensina sobre a prática da justiça, a importância da oração sincera, o verdadeiro jejum e a necessidade de confiar no Senhor para suprir todas as necessidades diárias. Além disso, Jesus adverte contra buscar por reconhecimento humano e convida a focar no reino dos céus. E em Mateus 7, ele vai nos ensinar sobre a oração. Jesus enfatiza a importância de pedir, buscar e bater as portas para receber o que necessitamos. Quer saber mais? Fique aí, porque o momento de fé já está começando. Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao programa Momento de Fé. Hoje nós vamos falar uma palavra maravilhosa. Deus usou Mateus para ele nos transmitir uma mensagem maravilhosa. E Deus vai me usar também para que eu passe essa mensagem para você, tá? Antes da gente começar o programa, eu queria falar com você outro assunto. Vocês devem estar percebendo que esse ano, o começo desse ano, janeiro e fevereiro, não é um mês de aviação. Muitos problemas estão acontecendo. Muitos aviões caindo, pegando fogo, gente morrendo. Caminhões pegando fogo na estrada, acidente, casas, prédios caindo, terremotos. Muitas coisas estão acontecendo. Isso, na Bíblia, são sinais dos finais dos tempos. Então, eu não sei se você está percebendo, mas a princípio não é o ano de aviação. Pois bem, eu vi na internet a explicação de um pastor, aliás, é um pastor muito novo, ele é novinho, deve ter seus 30 anos de idade. Achei muito interessante a explicação dele em relação ao que está acontecendo hoje neste mundo, né, nem no Brasil, né, mas no mundo. E ele faz uma comparação da leitura da Bíblia em relação do que está acontecendo no mundo aí hoje. É uma abordagem super interessante. Eu vi várias vezes o vídeo, gostei muito do que ele falou e eu não podia deixar de passar para vocês esse vídeo. Então eu quero que vocês ouçam a explicação dele, que é super interessante. É um vídeo pequeno, um vídeo curto, deve ter 1 minuto e pouco, 2 no máximo. E em seguida a gente volta com a palavra aí de Mateus 6 e 7. Vai aí deixando a sua Bíblia do lado, aberta já, para a gente começar depois a palavra, tá bom? Vou pedir a direção aí que coloque o vídeo do pastor e a gente volta já já. A verdade sobre todos os aviões que estão caindo dos céus. Por que estamos ouvindo tantas notícias sobre aviões que estão caindo e tragédias nos céus? Será que é ira de Deus, ou atos do maligno, ou apenas coincidência? Bem, como sempre, eu quero trazer uma reflexão bíblica sobre isso. Qualquer pessoa que usa as redes sociais pode perceber que a quantidade de aviões que estão caindo dos céus é abnormal. E por causa das escrituras e por causa de profecias que eu tenho ouvido de verdadeiros homens de Deus, eu creio plenamente que estamos no fim dos tempos. E isso se confirmará por vários sinais. Agora, a Bíblia diz que aviões caindo dos céus serão sinais? Não exatamente. Mas a Bíblia nos deixa com o entendimento e a revelação para poder responder por que estamos vendo tantos aviões caindo e tragédia após tragédia. O primeiro que a Bíblia estabelece é que o pecado leva à morte. Então, quanto mais o pecado aumenta, mais a morte aumentará. E a Bíblia relata que no fim dos tempos a iniquidade aumentará. Então, esse aumento de iniquidade se revelará
no aumento de tragédias e morte, como estamos vendo. Mas então, quem que está fazendo esses aviões caírem do céu? Bem, se você é um cristão que zela pela verdade e quer conhecer a verdade da Bíblia e a verdade sobre Deus, então você tem que entender que a morte vem de 3 fontes. Primeiro, a morte é algo natural. E foi o próprio Deus que estabeleceu os anos, o limite que o homem poderia viver. Gênesis 6:3 diz: meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. E nesse contexto, não é Deus explicitamente que mata, mas é Ele que estabelece o limite até onde o corpo consegue ir. E por essas limitações que temos, o corpo pode adoecer e até se perder antes do tempo. Se não fosse por esse limite, o humano poderia viver pela uma eternidade. Agora, segundo, é que Satanás tem poder e autoridade nessa terra para tirar vidas, se assim Deus permite. A Bíblia fala que Satanás veio para roubar, destruir e matar. Foi Satanás que tirou as vidas dos filhos de Jó. E a Bíblia diz em 1 de Pedro 5:8: estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. E por terceiro, Deus também tira a vida de quem Ele vê justo tirar. Em Deuteronômio 32:39, Deus diz: eu mato e eu faço viver. A Bíblia diz que se Deus quisesse, Ele pudesse tirar o fôlego dos nossos pulmões e voltaríamos a ser apenas pó. Mas então, por que os aviões estão caindo? Bem, ao olhar essa situação, só tenho conseguido lembrar de um verso. Apocalipse 12:2, e diz assim: mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vocês e está cheio de ira, porque sabe que o seu tempo é curto. Nós estamos entrando no fim dos tempos. Já estamos. E Satanás, mesmo não sabendo o dia nem a hora, ele conhece os sinais e muito melhor do que muitos cristãos. Ele sabe que estamos no fim dos tempos, o fim do tempo dele, e por isso a sua ira está aumentando. E não tem nada que ele possa fazer para se salvar da ira e justiça de Deus. Então, o que ele mais quer fazer é levar quantas vidas possíveis com ele para o inferno. Então, sim, eu acredito que há uma influência maligna acontecendo nessas tragédias. Mas o que importa isso e o que você pode levar desse vídeo? Isso é o mais importante. Jesus falou desses tempos que estamos vivendo, e falando desses tempos que estamos vivendo, ele disse em Mateus 24:44: por isso, estejam também preparados, pois não sabem a hora quando o Filho do Homem virá. Nenhuma pessoa que entrou nesses aviões pensou que ia ser seu último dia. Quantos desses morreram sem conhecer Jesus? Quantos que realmente estavam preparados para um encontro com Ele? O ponto que eu quero que você tire desse vídeo é que, se for ou não for o fim dos tempos, a sua vida tem um limite. Os seus dias são contados e você nunca sabe quando vai ser o último. Então, aproxime-se do Senhor. Lave suas mãos, purifique a sua mente e seu coração. Arrependa-se, ande nos caminhos do Senhor e se prepare para o dia em qual você estará face a face com o Rei e Senhor dos céus e a terra, aquele que te julgará. Essa é a mensagem que temos que pregar pela terra. E como eu sempre digo, estou indo para as nações e a minha pergunta é: quem que vai comigo? #eu irei. Pois bem, vocês viram aí a declaração dele, como é super interessante o que ele falou? Tudo que ele diz, muitas coisas já estão aqui na Bíblia. E é certíssimo o que ele falou. Existem muitas coisas que estão acontecendo e as pessoas estão dormindo. As pessoas estão olhando para cima e catando mosca. Então toma muito cuidado, porque os finais dos tempos estão chegando e ninguém está percebendo. Isso são sinais, tá? Que a Bíblia está falando para nós aqui. Deus está mandando esses sinais. Ou você ouve, ou você não ouve. Tá certo? Bom, vamos lá. Vai aparecer para você aqui do lado, Mateus de 6 até 7. Gostaria que vocês seguissem comigo aí, para que não haja nenhuma dúvida a respeito da leitura. Tá? Vamos começar no 1 então. Tenham o cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês, que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas.
Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo. E o seu pai, que vê que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Está entendendo aí? Seguindo no 5, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto e feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ver isso, ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações cumpridas, tá? Aquelas orações de... Tem igreja aí que tem pastor que eu já vi isso aí. Pastor faz oração em 15, 25 minutos. Muita coisa, não tem necessidade disso. Ele fica sempre repetindo a mesma coisa, então está aqui o que a Bíblia fala, tá? Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram. Você já disse uma vez, o Pai sabe o que realmente nós precisamos. Não precisa ficar repetindo todos os dias, aquela coisa, tá? Seguindo no 8, então, aí, não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim. Olha, eu vou passar um vídeo agora para vocês aí, da maneira que Jesus ensinou-nos e deixou aqui na Bíblia escrito de como orarmos o Pai Nosso, tá? Eu vou pedir para a direção aí soltar esse vídeo, é um vídeo curto também, de 1 minuto mais ou menos, deve ser, para vocês entenderem e verem que coisa maravilhosa, Jesus orando com o próprio Pai. E já voltamos já. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Viram aí que coisa linda, coisa maravilhosa, Jesus orando com o próprio Pai. Que oração linda, maravilhosa que Ele nos deixou. Essa é a melhor oração que podemos fazer, tá? Vamos seguir então aí, estamos em Mateus 6, vamos para o versículo 14. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem as pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste, como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu Pai, que não pode ser visto, você não pode vê-lo, saberá que você está jejuando. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Olha que coisa linda. Não ajuntem riquezas na terra, onde as traças e as ferrugens destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Muitas pessoas juntando coisas terrenas, mansões, muito dinheiro,
carros, navios, aviões, aquelas coisas. Então vão juntando e não vai resolver absolutamente nada, porque as traças, as ferrugem, vai comer tudo. E você vai embora da mesma maneira que você veio, ou seja, sem nada. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, olha lá, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar ou roubá-las. Isso aqui a Bíblia está dizendo que é para você juntar riqueza de que maneira? Fazendo o bem. Quando você faz o bem, é como se você estivesse comprando um pedaço do céu para você, tá? Isso é fictício, só para você entender. Por isso que a Bíblia fala que é para você juntar riquezas no céu. Essa riqueza, quando Deus fala, não é dinheiro para você juntar no céu, porque você deu um dinheiro para um pobre ou alguma coisa. É você fazer o bem, é você fazer uma missão. Dar comida a quem precisa, dar água a quem tem sede, estender a mão àquele irmão que está precisando. É isso que Deus está dizendo aqui, tá? Em outras palavras. E lá onde você estará, em nome de Jesus, um dia, lá os ladrões não podem te roubar, ferrugem não vai corroer o que você terá lá. Tá certo? Indiferentemente daqui. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Então Deus está vendo, muita riqueza, muita rompança, nariz em pé, pessoa grossa, mal educada, né? Não, claro, generalizando, mas está aqui no coração. Então o que Deus fala, onde estiverem as suas riquezas, aí está o seu coração. Seu coração só pensa em poder, riqueza, avareza, e aí é onde Deus vai ver o seu coração. É isso que ele quer dizer. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, a luz que está em você virá escuridão, como será terrível essa escuridão. Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Então, olha aí, vocês não podem servir a Deus e também a servir o dinheiro. Então, você escolhe, ou você é escravo do dinheiro, ou você serve a Deus. Os dois não tem como, porque infelizmente ou felizmente nesse mundo nós somos escravos do dinheiro. Não tem como sair. Né? Até você nem adianta discordar comigo, porque essa é a pura verdade. Todos nós nesse mundo somos escravos dele. Ele nos faz de escravo. Ele põe a gente de joelhos no chão, o dinheiro. Então ele nos faz de escravos, com certeza. O escravo não pode servir aos 2 donos ao mesmo tempo, tá? Vou repetir aí. Para rejeitar ou preferir o outro, será fiel ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também a servir o dinheiro. Então tá aí mais uma vez falando para você. Você tem que escolher aí, tá certo? Seguindo então no 25. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Agora ele vai dar aqui um exemplo muito básico. Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, eles não colhem, eles não guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos, né, que estão aí no céu? Será que a vida deles tem muito mais valor do que a nossa? Então é simples entender. Se o Pai nosso que está no céu lá, ele consegue alimentar todos os pássaros que nada fazem, não plantam, não guardam, né? E ele alimenta, quem dirá nós que somos os filhos dele, a quem ele tanto ama? Então tire essa preocupação do seu coração. Nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Não tem como você esticar. Eu não vou morrer tal dia, eu vou esticar mais 20 anos. Se pudesse era bom, né? E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo.
Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. É uma pura verdade. E é uma coisa maravilhosa de ver uma linda plantação de flores, né? Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo de hoje, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde vamos arranjar bebida, ou onde que vamos arranjar roupas. Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Claro que Ele sabe, isso é lógico, né? Seguindo no 33, portanto, ponha em primeiro lugar da sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, que Ele lhes dará todas as coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Vamos passar para o 7, versículo 1. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Isso é importante, hein? Porque Deus julgará vocês do modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Ele vai usar igual. Da maneira que você fez para o irmão, ele vai fazer a mesma coisa com você. É uma troca de moedas aí, vamos dizer. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros. Usará com vocês a mesma medida de vocês usarem para medir os outros. Então, olha aí, repetindo para você entender direito aí como vai funcionar aí as coisas. Por que é que você vê um cisco que está no olho do seu irmão e não repara a trave de madeira que está no seu próprio olho? Olha aí uma pergunta para você. Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar o cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Olha aí como Deus fala. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Então ele está dizendo aqui para você olhar primeiro os seus erros, para depois você criticar o erro do outro. Para não ser aquele ditado, o roto falando do esfarrapado, entendeu? Então, é o que ele quer dizer, é isso. Veja bem da maneira que você vive, para depois você julgar a quem está vivendo, ao seu lado, ou longe de você, ou quem quer que seja. Tá? Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Aqui, ó, ele está dizendo, isso aqui é uma explicação básica que Jesus dá, né? Não joguem pérola aos porcos. Ou seja, no meu entendimento, não perca tempo com pessoas que já não têm mais condições. Porque aqui a própria Bíblia fala no versículo, se você for tentar ajudar, você fale uma, não resolveu, você fale duas, não resolveu, você fale três e não resolveu, Deus pede para que você se afaste dessa pessoa e deixe que ele haja em cima dela. Então, isso significa não jogue pérola aos porcos. Não perca tempo com quem não tem vontade alguma de aprender nada e se interessar por nada que se diz respeito à Bíblia, porque existem pessoas nesse mundo ainda que acham que a Bíblia é um jornal Estadão de domingo na banca de jornal. Não acredita em absolutamente nada e, na concepção dele, foi apenas um homem qualquer que escreveu da maneira que ele queria. Então essas pessoas pensam dessa maneira. Por isso que Deus fala, não joguem pérola aos porcos. Não perca mais tempo com pessoas assim que não querem ser ajudadas. Você já estendeu a mão várias e várias vezes e essa pessoa está mostrando para você que ela não está muito afim de ser ajudada.
e ela não está muito a fim de escutar o que você tem a dizer. Então saia de perto e deixe que Deus haja na vida desta pessoa. Tá? Seguindo no 7, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate, para quem quer conhecê-lo. A porta de Jesus, você bate, quem ora, quem pede a Ele. Então você pede com clamor, você pede com amor, você é um seguidor, você pede de coração. Então Ele está aqui, e a porta será aberta para quem bate, e vocês receberão a graça. Tá? Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra a seu filho quando ele pede pão? Deus está falando aqui assim. Você está pedindo uma bênção para Deus, Ele vai dar uma pedra na tua cabeça, uma tijolada em você, mesmo que você seja um pecador. Ele não vai fazer isso porque Ele é o seu Pai, né? Ele é o Pai de todos nós, aliás, né? Então Ele não vai. Então aqui Ele faz uma comparação. Por acaso você aí que é pai vai dar uma pedra para o seu filho ao invés de dar pão para ele? Então se você está orando a Deus pedindo pão, Ele vai te dar o pão, Ele não vai te dar uma tijolada na testa, não vai te dar uma mesada na cabeça, né? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe. Então, se você sai para pescar, joga a tarrafa, pede para pegar peixe e Deus vai dar uma cobra para você? Não, Ele vai te dar o alimento, Ele vai te dar o peixe para você se alimentar. Esse é o Pai verdadeiro. Por isso que Ele fala, ou lhe dará a cobra quando ele pede um peixe. Então, o pai vai dar uma cobra para o filho enquanto o filho está pedindo um peixe? Jamais. Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Entrem pela porta estreita. Essa explicação é muito boa aqui. Olha o que ele fala. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil, que levam para o inferno. Olha isso aí. E muitas pessoas que andam por esse caminho, né? Muitas pessoas preferem, ele quer dizer aqui que muitas pessoas preferem o caminho mais largo, porque é mais fácil. É muito mais fácil você passar por uma porta larga. Só que a Bíblia está falando aqui que essa porta fácil e larga, ela vai te levar para o lugar errado. Ela vai te levar para o inferno, sem você perceber. Tá? A porta estreita, seguindo aí, é o caminho difícil. E o caminho difícil levam para a vida. E poucas pessoas encontram esse caminho. Tá? Então a porta estreita e o caminho difícil levam para a vida. É aquela porta que ninguém quer, porque ela é estreita. Não? É a porta mais difícil. Qual é essa porta mais difícil? Seguir Jesus, pedir em oração, andar na correto, não mentir, não enganar, andar na palavra dele. Então ele fala, essa é a porta estreita, você segui-lo, porque não é fácil seguir Jesus. Ele mesmo fala que não é fácil seguir ele. Tá? A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e as poucas pessoas encontram esse caminho. Lógico, ninguém quer. Quem quer passar por uma porta arranhando ali? Ninguém. Todo mundo quer passar por uma porta larga, 2 metros de largura. Ninguém quer passar por uma porta de 40 centímetros cheio de espinhos nos batentes, né? Claro. Cuidado, mais uma vez ele falando aqui de novo, eu falei no programa anterior, vai falar de novo aqui a Bíblia. Cuidado com os falsos profetas, eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Eu mostrei isso no outro programa, inclusive um pastor aí chegando com um carro importado. Se você viu o programa, você está sabendo o que eu estou falando. Chegou aí num carrão importado, aquela coisa toda. Isso para mim é o dízimo que tinha aqui para lá, mas foi para cá. Então, comprar um carrão importado com salário de pastor não tem condições. Então as coisas parecem que não encaixam aí. Então tem gente aí sendo feita de trouxa, abre o olho. Tá? Por isso que a Bíblia fala aqui, cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas. O cara chega disfarçado de pastor, num carrão importado maravilhoso, e tem lindas palavras para você. Né? Ou seja, o que eu falei no programa anterior,
ele acaba falando aquilo que você quer ouvir. Então, para você, ele é o maior pastor do mundo, porque você ouve aquilo que você quer. Mas, por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de urtiga não dão figos. Ou seja, esses caras, eles são espinheiros, não trazem bênção alguma para ninguém, tá? Eles são tipo de urtiga, dão até coceira, tá? Então vocês os conhecerão pelos que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, esses caras não dão bênção nenhuma para você, pelo contrário, você que dá uma bênção para ele. Por isso que ele chega de avião, carro importado, sai de iate, de férias, com a família. Enquanto você fica trabalhando, pegando um trenzão às 6 da manhã lotado, ele está em Miami passeando de jet ski com a família. Cuidado com o que você anda fazendo aí. A Bíblia está falando assim. Assim toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. Então o pastor que não presta, ele vai dar fruto ruim. Só que você está tão encantada porque ele está falando coisas que você quer ouvir, que você não está se tocando com o que está acontecendo, porque está confortável para você. Você ouve aquilo que você quer. A árvore boa não pode dar frutos ruins. Então, quando o pastor é bom, ele vai dar frutos maravilhosos para você, porque ele está lendo o evangelho. E as árvores ruins não vão dar frutos bons, são aqueles que enganam você. Tá certo? Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada ao fogo. É o que vai acontecer com esse pessoal aí. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Dá para conhecer, não dá não? Você vai numa igreja aí, o cara fica no blá 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 blá, é dinheiro, blá 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 blá, você já está sabendo que ali é fantasia, quando não se prega o que está escrito na Bíblia aqui. Então, mais uma vez aí, você gosta, você se acomoda, porque você ouve aquilo que você quer. Então, isso para você é cômodo, é maravilhoso, é algodão nos seus ouvidos, é uma coisa maravilhosa, é uma sinfonia nos seus ouvidos, né? Então tá aí. E você não está percebendo que isso é um erro, né? Não é toda pessoa que me chama de Senhor, olha agora aqui, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Olha o que Deus vai falar agora. Naquele dia, quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão dizer, são esses caras aí, ó, que estão aí dando uma de cordeiro, com fantasia de cordeiro e por baixo é lobo. Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então Deus falará, então eu direi claramente a essas pessoas, ou seja, a esses caras que foram falsários aqui enquanto estão na terra, né? Tirando o dinheiro de você e usufruindo de uma vida milionária usando o nome de Jesus. Então eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês só fazem o mal. Acabou a brincadeira. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Então, quando você constrói a casa na rocha, né, aquela casa não cai. Quando você tem as vidas da sua família na rocha, Jesus, Cristo, ensinamentos, Bíblia, obediência, você está construindo a casa na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Afundou. Fez tudo errado. Falsos pastores. Desvio de dízimo. O seu dízimo não vai para a igreja, vai para a lancha dele, vai para o avião dele, que precisa fazer uma manutenção. Vai para o apartamento de Nova York que ele precisa comprar, bem em frente ao Central Park. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa.
Ela caiu e ficou totalmente destruída, não foi feita na rocha. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. 29 e último, ele não era como os mestres da lei, pelo contrário, ensinava com autoridade dele mesmo. Palavra maravilhosa de Mateus 6 e 7 para você. Eu espero que essa palavra tenha aberto um pouco mais o seu coração e faça com que você se aproxime da cruz do Senhor, tá certo? Ore bastante, ore em nome de Jesus, siga a palavra dele, esteja com ele, porque o final dos tempos está chegando. Como vocês viram no início do programa, cuidado, não se distraiam, Deus já está mandando sinais, ele está avisando. Se você não obedecer, o problema vai ser seu, tá? Eu vou chamar agora a argumentação da palavra, vou pedir para a direção soltar a vinheta, para que possamos dar uma resumida em tudo isso que falamos e já voltamos. Bom, eu vou ler para vocês agora aí, eu só queria que vocês prestassem atenção na argumentação da palavra sobre essa passagem de Mateus aí. Então vamos lá. Na passagem de Mateus, Jesus estava ensinando que não devemos viver ansiosos, nem preocupados sobre o que vamos comer, beber, vestir, ou seja, quanto às necessidades básicas da nossa vida, pois Ele conhece todas elas. Ele mostra que é um desperdício viver ansioso, por isso não mudará a nossa situação. Talvez sejam acrescentadas apenas noites mal dormidas, gastrite, estresse, doenças da pele, até se chegar ao extremo de uma depressão ou algo pior. Ao viver todas essas coisas, os relacionamentos também perecem, pois é que bem provável que todo esse acúmulo de emoções e até de sintomas ruins seja despejado em alguém próximo. Por isso, agora eu te convido a olhar a questão da ansiedade sobre a nova perspectiva, respondendo à pergunta: você já reparou que é um orgulho da nossa parte achar que podemos resolver alguma coisa por nós mesmos sem a ajuda de Deus? Você acha mesmo que a solução que você se esforça para achar pode ser melhor aquela que Deus já providenciou para você? Pare e pensa. Porque ficar alimentando essa angústia no seu interior, eu desafio você a buscar ao Senhor de todo o seu coração em primeiro lugar, independentemente do que esteja acontecendo na sua vida. Este exato momento, alimente-se dele até o ponto da paz e da alegria que vem do Pai transbordarem no seu coração, expulsando tudo que te preocupa. É assim que você adquirirá confiança, sairá do ciclo de ansiedade e conseguirá descansar na provisão e no cuidado de Deus. Tá bom? Eu espero que essa palavra tenha servido aí maravilhosamente para você e que Mateus tenha tocado muito no seu coração. Pense bastante em tudo que foi dito nessa palavra, desde o início até aqui agora, para ver se você dá uma reciclada no seu coração aí, em nome de Jesus, tá certo? Tem uma imagem legal que eu achei aí também na internet, eu queria ler para vocês. Produção, coloca para a gente aqui do lado, que eu quero ler com os irmãos para terminarmos aqui o programa. É essa imagem aí mesmo, isso aí. Eu vou ler para vocês. Ninguém é obrigado a seguir Jesus, mas todos precisam saber que não há outro caminho que leve à salvação além dele. Tenham todos uma excelente semana. Obrigado pela audiência do programa e até semana que vem,
com uma nova palavra. Tchau, gente. Obrigado.